Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o 8, amém? Glória a Deus, aleluia, Pai. É um texto bíblico que, quando a Juliana falou aqui na frente, eu senti alegria no meu coração. Então é de Deus esse negócio. Glória a Deus. Está todo mundo bem? Amém? Todo mundo meio retraído hoje. Será que é chuva, frio, cansaço? Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas é assim mesmo, né? Glória a Deus. Vamos nos alegrar porque Deus está na casa. Louvado seja o nome do Senhor. E tem uma palavra no teu coração nesta noite. Amém? Aleluia. Não olha para esse pastor franzino, não. Não olha para mim não, que você vai se decepcionar. Olha para o autor e consumador da sua fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já pudemos sentir a presença dele aqui neste lugar, nesse ambiente de adoração, amém? E ele está aqui de verdade. Se você entrar em espírito, você vai sentir a presença do nosso Deus Todo-Poderoso neste lugar, aleluia. Ele quer falar conosco nesta noite. Quem crê dessa maneira, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra, Isaías 6, versículo 1 até o 8, amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amado Deus Pai Todo-Poderoso, quero te louvar, te agradecer por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede estar nos ministrando a tua palavra nesta casa de oração. Deus, tira todo o impedimento. Amado Deus, abre a minha mente, Pai querido, para as coisas que eu já li, que eu meditei, e que a tua igreja prepare o coração para estar recebendo esta palavra. É o desejo que arde em mim, para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Nós sentimos uma alegria muito grande quando nós entramos na casa de Deus, aleluia, porque quando vai dando o horário, a intenção do nosso coração é nos prepararmos para passarmos por essas portas aqui com louvor de adoração a Deus, com o coração quebrantado e aquele anseio de ouvir a voz de Deus falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor, né? E desde o começo do culto foi algo assim tremendo, maravilhoso, as orações, a oportunidade da Juliana, as pessoas que vieram aqui à frente, e Deus foi falando bastante através da oportunidade que o pastor Márcio teve, aleluia. A gente sabe que o nosso Deus, ele jamais vai despedir o seu povo vazio. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ele sempre tem algo para falar ao nosso coração, e nós precisamos estar atentos à voz do nosso Deus, para que quando nós sairmos das portas para fora, aleluia, nós não venhamos ter aquela sensação: poxa vida, minha vinda na casa de Deus foi em vão, Deus não falou comigo, sendo que na verdade Deus falou com todos nós aqui esta noite, amém? Aleluia. Eu vou pregar porque é de praxe, né? Chegou o horário da palavra, mas não precisaria, porque Deus já falou bastante. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E eu creio que verdadeiramente nós sairemos daqui alimentados, aleluia, pela palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje aqui, na oportunidade
reverendada Juliana, ela falou a respeito do profeta Isaías. Louvado seja o nome do nosso Deus. O profeta Isaías, cujo calibre nenhuma de suas palavras, aleluia, caía por terra, ele foi classificado como profeta messiânico, amém? Então Isaías aqui ele foi chamado por Deus, aqui no reinado de Urias, Acás, Jotão e Ezequias. Ele é chamado de profeta messiânico, por quê? Porque ele tinha a responsabilidade de chamar a nação de Israel ao arrependimento, louvado seja o nome do Senhor, e apresentar a salvação de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Deus. E eu vejo aqui através da vida de Isaías, que cumprindo o que o próprio Isaías disse, que quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Aleluia. Então às vezes parece que na nossa vida as coisas estão tomando um rumo diferente daquilo que nós planejamos e esperamos da parte de Deus, mas Deus ele tem os seus planos, a sua forma de agir, a sua forma de trabalhar na nossa vida e através da nossa vida. Então cabe a nós o que? Aleluia, sermos pessoas ponderadas, pessoas equilibradas e aceitar aquilo que Deus tem para todos nós, independente do rumo que a situação da nossa vida esteja tomando, porque fiel é aquele que nos chamou para esta grande obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eu vejo aqui o profeta Isaías, ele proferiu 7 ais à nação de Israel, e sendo o 8º, ele proferiu para si mesmo. Aleluia. Lá no versículo 5 ele diz assim: olha, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, antes de Isaías falar o que ele falou aqui agora, Isaías ele tinha tido assim uma experiência incrível com Deus, coisa sobrenatural. Louvado seja o nome de Jesus. E o que eu vejo hoje na vida de muitos cristãos, estão colocando em dúvida o seu chamado ministerial, estão colocando em dúvida se verdadeiramente Deus tirou ele do mundo, vocacionou ele, aleluia, e colocou ele para o trabalho, para o serviço, aleluia, do reino de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a conclusão é que faltou essa intimidade, essa experiência que Isaías teve com o próprio Deus, aleluia, porque se todos os cristãos tivessem um momento íntimo, aleluia, único, de intimidade com Deus, uma experiência única com Deus, não seria qualquer coisa que ia tirar, aleluia, essas pessoas da presença do Senhor. Ele saberia que com toda a turbulência, luta e tribulação, Deus ele continua no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então falta o quê? Falta essa intimidade, falta esse comprometimento, falta essa proximidade, aleluia, porque o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, as situações muitas das vezes vêm, bate ímpeto a prol da nossa vida, tentando nos abater, mas nós precisamos ter esse processo de intimidade com Deus, para que quando o vento passar, nós continuarmos firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, e não colocando em dúvida aquilo que o Senhor colocou sob nossa responsabilidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, diante de um Deus aqui tão santo, irmãos, o profeta Isaías, ele mesmo, ele reconheceu a sua impureza e a sua incapacidade de fazer algo a favor do reino. Louvado seja o nome de Jesus. Então, enquanto nós lemos aqui, olha, os anjos eles diziam: santo, 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 todo este lugar está cheio toda a terra está cheia da sua glória. É essa santidade que os anjos proferiam, aleluia, é a mesma santidade que nós devemos continuar pregando e vivendo nos dias de hoje, irmãos, porque muitas das vezes o nosso posicionamento, o nosso testemunho, ele é uma pregação mais eloquente do que um texto enorme que você elabore para estar ministrando um sermão em 1 hora de ministração da palavra de Deus. Então as pessoas têm que olhar para nós, aleluia, e ver: olha, verdadeiramente já foi ministrado isso aqui na semana passada, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus é na vida daquele, Deus é na vida daquela, aleluia, sem precisar abrir a sua boca, só pelo seu bom testemunho, pelo seu bom procedimento.
aleluia, louvado seja Deus. Existem cristãos que ninguém sabe que ele é crente, aleluia. Na igreja veste um terno bacana, aleluia, fala bonito, ora, se emociona, é eloquente, mas na rua dá mau testemunho. No trabalho é o cara que faz todo mundo rir. Louvado seja o nome do Senhor, é o cara da piadinha da vez, aleluia. Não se comporta como cristão, não se veste como cristão, aleluia, não tem conduta de cristão, aleluia. Ao pastor, aos irmãos da igreja, nós podemos até passar um plano, louvado seja o nome do Senhor, mas aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, ele vê tudo, ele sabe tudo, aleluia. Não tem como nos escondermos da presença do Criador. Louvado seja o nome de Jesus. Então Isaías, o próprio Isaías aqui, queridos, ele profetizou lá em Isaías 43:13, ele diz assim: olha, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando Deus, agindo Deus, quem impedirá? Imediatamente aqui, irmãos, o Senhor purificou os lábios de Isaías e o coração de Isaías, aleluia, tornando ele apto a ser o profeta do Santo de Israel. Irmãos, existe princípios, existe, aleluia, fatores que precisam ser determinantes na nossa vida, aleluia. Uma vez que você foi arrancado do mundo, levantou as mãos para o Senhor e o aceitou como seu Salvador, você precisa ter mudança de vida. Você não pode mais ser a velha criatura, aleluia. Não pode mais aflorar na tua vida. Você precisa manter os seus sentimentos, as suas emoções, as suas vontades, os seus desejos cativos debaixo dos seus pés, irmãos. Porque olha, existe uma condição para nós sermos abençoados por Deus, e essa condição é obedecer a Deus, guardar a sua palavra, andar em santidade, porque senão a gente vai virar rotina na nossa vida, de estarmos na igreja sem nenhum testemunho, sem poder, aleluia, vivendo uma vida comum e natural, aleluia, que se fosse para viver assim, nós viveríamos no mundo, não precisava ter vindo para a igreja, e nem aceitado Jesus como seu Salvador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então não adianta, amém, louvado seja o nome de Jesus. E aqui a gente precisa o quê? Fazer como Isaías fez, reconhecer a nossa fragilidade diante de Deus, aleluia, para que verdadeiramente nós sejamos uma voz profética na face da terra, aleluia, e as pessoas vejam em nós o próprio Deus falando através de nós, através da nossa boca, em nome de Jesus, aleluia. Aí vai se cumprir aquela palavra que Jesus disse: olha, não foram vocês quem escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês e designei vocês para que vocês vão e deem fruto, e esse fruto que permaneça. Louvado seja Deus. Para quê? Para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 9 até o 13, aqui o Senhor deixa claro para Isaías que a nação de Israel era quase que incurável, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Aleluia, porque eles aderiram ao culto pagão. Houve um declínio moral e espiritual por parte do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mulheres abandonavam seus familiares, sacerdotes, homens de Deus se tornaram bêbados, aleluia, aniquilando, quebrando completamente a aliança feita com Moisés, aleluia. E isso, irmãos, é terrível, porque não dá para a gente viver de aparência, porque se a nossa obra ela for de palha, de feno, de fácil combustão, ela não vai passar pela prova do fogo, aleluia. É o que está acontecendo com muitos cristãos, queridos, aleluia. A primeira luta vem, já se abate, já baixa a guarda, já reclama, já murmura, louvado seja o nome do Senhor, já não tem mais aquela alegria de servir a Deus, a alegria do primeiro amor no seu coração, e vive uma vida fadada ao fracasso, e tudo que o adversário quer é isso, aleluia. Eu fui levar lá a Santa Ceia para minha mãe ontem, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. e Deus me deu uma palavra lá em Mateus capítulo 4, da tentação de Jesus, aleluia. A palavra vai nos dizer que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, aleluia, e depois teve fome. Logo depois quem veio? O tentador, aleluia. Ele veio e falou assim: se tu és o filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão.
Aleluia. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? Aprendemos que o adversário, ele vem no momento da nossa fraqueza. Aleluia. A área que você está mais vulnerável é a área que ele vai te atacar, é a brecha que ele encontra na tua vida. E João 10,10 diz que a função dele é matar, roubar e destruir. Aleluia. Então é mais fácil eu abrir mão daquilo que eu faço para o reino de Deus do que abrir mão do pecado que tem arranhado o meu relacionamento com o Senhor. Isso não pode acontecer, irmãos. É sinal de fracasso, é sinal de fraqueza, é sinal de falta de intimidade, é sinal de falta de conhecimento, de imaturidade. Aleluia. Ninguém pode dar um trabalho de responsabilidade para alguém imaturo. Anátema. Aleluia. Considere anátema aquele que chegar até você apresentando outro evangelho que não seja aquele que o pastor Vanderlei de vez em quando apresenta, dando uns puxãozinhos de orelha. Aleluia. Ninguém dá um trabalho de responsabilidade a um neófito. Aleluia. Alguém recentemente convertido ao cristianismo. E muitas pessoas estão ficando para trás. Homens com função eclesiástica estão dando lugar a pessoas que estão entrando agora, mas com desejo ardente no coração de fazer, de servir, de receber batismo no Espírito Santo, de receber os dons de Deus, para que você possa ir pela força do teu braço. Você não vai. Se for, você vai cair, vai sucumbir. Aleluia. Deus está me dizendo isso essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então não adianta, queridos, existe uma regrinha básica. Aleluia. Quer ser abençoado por Deus? Obedeça. Guarde a palavra. Não arranje seu relacionamento com o Senhor por coisas fúteis. Louvado seja o nome de Jesus. Um exemplo. Você empresta você compra algo no seu nome para uma pessoa que você confia nela. Essa pessoa, ela vai e não paga a conta. Não paga a conta que você comprou no seu nome. Aleluia. Você vai orar para Deus reverter esse quadro? Nem ora, não perca o seu tempo. Aleluia. Sabe por quê? Porque você desobedeceu a palavra. Porque a Bíblia diz que nós não devemos ficar por fiador por ninguém. Aleluia. Então não perca tempo de orar. Vai lá pagar a tua conta, limpa o teu nome. Aleluia. Vai orar por coisas mais importantes, porque foi você mesmo que abriu essa porta para o adversário entrar, e a função dele é fazer uma bagunça danada na tua vida. Esse é um dos exemplos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, não adianta você orar a sua vida inteirinha, aleluia, pedindo para Deus colocar algo na sua vida, te conceder algo, mas não vai rolar enquanto você não colocar a sua vida no altar de Deus e parar de tomar decisões e atitudes que arranham o seu relacionamento com Ele. Você vai morrer de orar, aleluia, e não vai ter resposta. Aleluia. Deus está falando nessa noite: te apruma, te alinha, aleluia, a sua vontade é a vontade de Deus, porque quando isso acontecer, Deus, Ele vai mover as mãos e o céu vai se abrir, e as bênçãos virão através da tua obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor usa isso dizendo: olha, ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, deixaram o Senhor e voltaram para trás. Esta palavra ecoa com a mesma intensidade nos dias de hoje. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa parar de se preocupar, aleluia, com o que você vai falar. Não fale apenas aquilo que você quer que a igreja ouça, mas fale aquilo que Deus mandar você falar, porque Ele se encarrega em não deixar você passar vergonha, aleluia. Ele se encarrega em fazer cumprir aquilo que sair da tua boca, diz o Espírito de Deus nesta noite. Cheguei de vassoura que eu não te bagaço. Olha, parece que está tudo fora do lugar, diz o Senhor. Parece que está tudo errado, aleluia. Parece que está tudo muito quieto, mas Deus vai fazer um reboliço grande no meio da sua igreja, em nome de Jesus. Sacode a víbora no fogo e veja a glória do Senhor, diz o Senhor dos exércitos.
começo a olhar para a vida de Arão. Moisés subiu para o monte para buscar as leis. E o povo falava: nós precisamos de um Deus. Precisamos ver esse Deus aí que tirou a gente do Egito. Arão, para não ficar mal com o povo, vai lá, manda todo mundo tirar brinco de ouro, bracelete, tudo de ouro, funde e faz os bezerros e fala para o povo: olha, aí está o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Irmãos, que triste fim para um sacerdote de Deus. Aleluia. Deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do povo. Aleluia. Eu amo vocês, mas eu não crio expectativa de que vocês vão ficar comigo até o fim. Uma hora você pode bater o pé, virar as costas, sair por essas portas e quer me dar uma satisfação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa eu tenho certeza: enquanto vocês estiverem aqui, o alimento vai ser derramado na nave da igreja. A palavra vai ser ministrada, a presença de Deus vai ser real, a glória dele vai ser derramada na tua vida, se você crer, aceitar esta palavra como regra de fé para a tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, nós só seremos bem-sucedidos na missão aqui na terra quando nós falarmos aquilo que Deus mandar nós falarmos. Aleluia. A sua mensagem, às vezes eu sou até catalogado como cara chato. As pessoas falam: não, a mensagem do pastor é muito dura. Aleluia. Não importa. Não importa, irmãos. Aleluia. Não importa. Você pode falar qualquer coisa. Se Deus mandou, faça. Em nome de Jesus. Se Deus mandou você falar, fale. Aleluia. Às vezes você ama uma pessoa, sabe da situação de determinada pessoa, e você quer trazer uma palavra de acalento. Aleluia. Você quer acariciar, massagear, passar um gelzinho. Aleluia. Mas Deus está falando nesta noite que nós devemos colocar a nossa casa em ordem. Aleluia. Porque nós não vamos viver nessa terra para sempre. Nós estamos aqui de passagem. Enquanto estamos aqui, precisamos lutar todos os dias contra aquilo que afasta Deus de nós. Porque se nós não tivermos Deus, aleluia, nós estamos fadados ao inferno e sem nenhuma perspectiva de vida, diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então o Senhor deixa claro, aleluia, aqui no versículo 9 até o 13, aleluia, o Senhor deixa claro para Isaías que Israel era quase incurável. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não quero que essa profecia de Isaías venha se cumprir na tua vida. Aleluia. Deus colocou na nossa frente e disse: olha, na frente do povo de Israel, e disse: olha, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolhe a vida para que você viva. Aleluia. É difícil lutar contra a nossa vontade, o nosso eu, a nossa carne, é muito difícil. Aleluia. Davi matou o urso, o leão, louvado seja o nome do Senhor, e o Golias. A gente tem que matar 1, 2, 3 todos os dias. Aleluia. O pior inimigo do homem é ele mesmo. Porque um demônio, se você tiver a sua vida no altar de Deus, você estende as mãos, ele sai. Aleluia. Mas o espírito da carne do homem é difícil. Então nós somos os maiores oponentes de nós mesmos. Aleluia. Aleluia. Mata essa carne. O velho homem que está dentro de você, mata ele. Aleluia. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis, diz o Senhor dos Exércitos. Aquilo que eu não quero, eu me pego fazendo Paulo com um homem maravilhoso, que na janela 1040 ele impactou a Europa com a ministração do Evangelho. Ele diz: olha, aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero eu me pego fazendo. Aleluia. Mas ele lutava contra isso, ele ia para cima, descia as partes mais baixas da humilhação, orava a Deus e Deus honrava a vida dele, como vai honrar a sua também. Aleluia. Se posiciona, diz o Senhor, olha para o alvo, Jesus Cristo, olha lá para cima, porque é de lá que vem o teu socorro. Olha para Jesus e para mais ninguém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pensa que foi fácil para Isaías? Foi difícil. Não foi fácil para Isaías, não. Foi difícil. Aleluia. Deus mandou Isaías lá profetizar lá na vida de Ezequias: conserta a tua casa, porque morrerás e não viverás.
Aleluia. Olha a palavra dura. A Bíblia vai nos dizer que Ezequias, ele falou: Senhor, peço-te que andei em retidão na tua presença, eu fiz o que era bom aos teus olhos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ele virou do lado e chorou desesperadamente. Eu começo a imaginar a tristeza que Isaías sentiu naquela hora em virar as costas, saindo da casa de Ezequias, depois de ter entregue uma mensagem tão dura a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas antes dele colocar os pés para fora do palácio, Deus novamente se manifesta. Ele diz: olha, volta lá e diz para Ezequias, aleluia, que eu acrescento mais 15 anos na sua vida e livro ele das mãos do seu adversário. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Deus transformou a tristeza em alegria. Aleluia. Deus vai transformar a tristeza em alegria quando você não medir esforços para fazer aquilo que Deus determinou que você faça. Aleluia. Ainda que tudo se apresente no impossível, você vai continuar crendo, você vai continuar fazendo, porque Deus é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas criticam, aleluia, pelas mensagens. Aleluia. Agora imagine se Ezequias endurecesse o seu serviço e falasse para Isaías: não recebo essa mensagem. Talvez não haveria aquele momento de arrependimento, aleluia, de profundo estado de comoção, aleluia. Talvez ele morreria naquela hora. Tem hora que a gente pensa que seria melhor Ezequias ter morrido antes de Deus acrescentar os 15 anos na vida dele, porque o final dele foi triste. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, os cristãos, no decorrer do tempo, aleluia, vai passando os anos, ele está tão acostumado a vir à igreja que transforma esse adir e vir num compromisso social. E Deus não quer isso. Deus quer adoradores. São os tais que Deus procura, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, irmãos. A verdadeira adoração não é exterior, como o Senhor fala lá em Lucas 7:6, se eu não me engano. O Marcos, louvado seja o nome do Senhor, ele diz: olha, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aleluia. Então a adoração, ele quer dizer que a adoração não é um ato exterior, aleluia, onde o corpo está presente, mas a mente e o coração não, aleluia. É um culto que acontece dentro de nós. Sentimos prazer de estar nesse espaço físico de adoração, sentimos prazer de ouvir a voz de Deus falar conosco através do cântico de uma criança, de uma palavra que se é lida em cima desse altar. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus não quer culto inútil. Aleluia. Deus não quer reuniões inúteis. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a igreja não vai bem, todo mundo, a primeira coisa que olha é para a liderança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todo final do ano, aleluia, eu coloco todo mundo aqui em cima e falo: a responsabilidade do bem-estar da obra está sob a responsabilidade de todas essas pessoas, porque eu não vou segurar o véu sozinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então cada um de vocês precisa entrar aqui dentro com o espírito de adoração. Aleluia. Adoração grato. Aleluia. Com desejo de ouvir Deus. Aleluia. Adorar a Ele, irmão, sem cansaço, sem fadiga. Aleluia. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A situação de Israel, irmãos, era caótica. A Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Amém? Aleluia. Israel ali havia experimentado quase meio século de prosperidade, irmãos. Aleluia. Na presença de Deus, grandes bênçãos eles conseguiram alcançar da parte de Deus, mas não conseguiram manter o padrão exigido por Deus para a sua vida. Quantas pessoas têm testemunho aqui, se viram aqui, sair do seu lugar, subir nesse altar e pegar o microfone para testemunhar, é algo de cair no queixo, o que Deus fez, aleluia, na tua vida. Aleluia. Eu conheço pessoas aqui com testemunhos aqui que é impactante. A gente crê porque a gente presenciou, viu, aleluia, e acredita que Deus, Ele age nas coisas impossíveis, porque se colocar, deixar a incredulidade sobressair, a gente não acredita no que Deus fez. Aleluia. Aí o que acontece? No passar do tempo vai puxando o freio, vai pisando no freio, aleluia, até parar, daqui a pouco começa a retroceder. Aleluia. Senta na primeira cadeira, vai lá na última, quando da última sai para a rua e não volta mais. Aleluia. Queridos,
o Senhor nos deu no final do ano a palavra. No lugar de pedir, precisamos ser gratos, agradecer a Deus por tudo que Ele faz no dia de hoje. Você levantou de manhã, você saiu da tua casa, você foi trabalhar, aleluia, você voltou, você está na casa de Deus. Deus enviou seus anjos para dar ordem a respeito da tua vida e da tua família. Agradeça a Deus pelo dia de hoje. Ele cantou trominácia. Oh, glória, a presença de Deus é nesta casa. Aleluia. Eu espero em Deus que o Espírito Santo me ensine, me capacite a transmitir aquilo que Ele está falando aqui dentro do meu coração hoje para a sua igreja, e que a sua igreja receba esta palavra como algo profético para a tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz lá em 2 Pedro 2,19: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. A tristeza tira sua paz, você é escravo dela. A falta de dinheiro tira sua paz, você é escravo do dinheiro. O pecado tira sua paz, você é escravo do pecado. E a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As algemas, os grilhões, as cadeias que te aprisionavam já foram chacoalhadas da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, 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 olha o que Deus está falando nesta noite. Aleluia. Você não pode ser como Israel, que foi arrancado do Egito com o braço forte. Viram sinais e prodígios, ainda tem mentalidade de escravo. Você é livre, diz o Senhor. Você é livre. Você é livre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 9, versículo 2, Isaías profetiza esperança para Israel. Ele diz assim: olha, o povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Do remanescente aqui fiel nasceria aquele que expiaria o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Oh, glória. Ninguém falou um tanto riqueza de detalhes certos do Messias antes dele cumprir o seu ministério terreno do que o profeta Isaías. Irmãos, ele falou: ele era o mais desprezado entre os homens, não tinha formosura alguma. Isaías já estava profetizando Jesus desfigurado naquela cruz. Aleluia. Pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo nosso pecado, irmãos. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era nossa. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e a palavra diz que sobre suas pisaduras nós somos sanados. Aleluia, Deus. Oh, meu Deus, que coisa forte. Poderoso Deus, aleluia. A cruz era para você, era para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Jesus disse: olha, Deus meu, por que me desamparaste? Temporariamente a glória de Deus havia deixado o Filho, porque Ele estava levando sobre os seus ombros, sobre as suas costas, a iniquidade de todos nós. Ele foi até o fim. Ele podia descer daquela cruz. A Bíblia vai nos dizer que ele foi obediente. Ele assumiu a forma de servo. Ele não usurpou ser igual a Deus, aleluia, mas ele assumiu a forma de servo. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz é algo vergonhoso. Era para ladrão, era para estuprador, era para quem praticava algum delito. Jesus não tinha delito algum. Ele estava naquela cruz ainda com a vergonha de ser crucificado entre dois ladrões. Aleluia, mas até no seu último fôlego de vida, ele amou um dos ladrões, que disse para ele: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Aleluia. Ele olhou, amou aquele homem e disse: olha, eis que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não precisou frequentar a igreja, não precisou descer as águas. Aleluia. Você está quantos anos na igreja, ouvindo o evangelho, orando, sendo ministrado por Deus através da palavra?
raposinhas que assolam a vinha do Senhor. As pequenas coisas. Você está andando uma pedra enorme aqui, você se desvia dela, mas uma pedrinha pequena, bem fixada, pode jogar você no chão. Às vezes coisa, não tem nada não, não tem nada não, não tem nada não. O espírito do não tem nada não está entrando na igreja. O pastor convoca a igreja, aleluia. A igreja não atenta para as convocações. Eu posso dizer que eu sou cristão? Eu posso dizer que eu vou para o céu? Aleluia. Louvado seja Deus. Talvez você não goste do meu aspecto físico, do timbre da minha voz, da maneira que eu ministro a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu sou um sacerdote, eu sou representante de Deus nesse espaço de adoração. Eu sou seu líder espiritual. Aquilo que sai da minha boca, Deus está falando com a igreja. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ficar, muita gente vai ficar. Vai ficar por conta disso. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que não suporta a gente. Olha a minha preocupação, eu vou perder 3 noites de sono por causa disso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O importante, irmãos, é nós sermos aprovados por Deus naquele grande dia. Aleluia. Tem muitos cristãos que nos portais celestiais, aleluia, muitos vão ser recepcionados por Jesus. Olha, vinde bendito de meu Pai, para o gozo eterno que Ele está proposto desde a fundação do mundo. Aleluia. Mas muitos vão chegar na certeza, com certeza vou entrar. Eu fiz boas obras, eu profetizei, eu curei enfermos, eu expulsei demônios. Vai receber um não e a mão de Jesus na cara, dizendo: aleluia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu não vos conheço. Sua única esperança, aleluia, vai ser um golpe muito cruel e fatal. Ouvir a voz de Deus dizendo isso para nós, aleluia. Então gaste o seu tempo aqui na terra agora, aleluia. Não olhe para o homem decepciona, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para o autor e consumador da sua fé, aleluia. É Ele quem tem a salvação, aleluia, nas mãos para a tua vida, aleluia. Simplesmente obedeça. Aleluia. Se você está nesse ministério, você aceitou servir a Deus nesse ministério, você conhece os regimentos internos da igreja, aleluia. Você sabe a forma que o pastor conduz o rebanho, os obreiros trabalham, a liturgia do culto, aleluia. Você precisa aceitar e sentir paz, ficar feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Senão não adianta você ficar num espaço como esse, aleluia. Você vai se prejudicar, você vai se abater. E aquele que não é comigo é contra mim. Aquele que não se ajuda, espalha. Meu Pai, aleluia, Deus. Eu posso não ser o maior pregador da face da terra, aleluia. Talvez você nem goste da maneira que eu prego, aleluia. Mas eu tenho um temor tão grande de Deus quando eu subo nesse altar para falar algo de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você não tem ideia, porque eu sei do peso da responsabilidade que existe sobre a minha vida e sobre a vida desses obreiros em cima desse altar, e sobre a vida de cada um de vocês, sacerdotes do lar, da sua família, mulheres, aleluia, que tem a incumbência aí, aleluia, de cuidar da casa, do esposo, dos filhos, aleluia, ensinando a mais nova a serem mulheres castas, boas donas de casa, aleluia. Vocês sabem o peso que está sobre a tua vida, aleluia. Não adianta se fazer de sonso. Lá não sabia, vai chegar naquele dia lá, vai ter um telão lá, igual esse daqui, ó, aleluia. Ah, mas não sabia não, olha lá, tal dia, tal hora, aleluia. Foi lá o pastor lá franzino, chato, que pega no pé, e falou para você assim, 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 você não ouviu. Oh Deus. Ô glória. Glória a Deus. Glória a Oh, glória. Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Ô glória. Não sei de que maneira o Senhor te resgatou, se foi pelo amor ou pela dor, aleluia. Mas uma coisa eu sei: o sofrimento que o mundo causou na nossa vida nos fez sentir vontade de Deus, sede de Deus, proximidade de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando esse desejo de estar na casa do Senhor, de adorar a Deus, de servir a Deus acabar, se preocupe, aleluia. Desce de novo, começa novamente, coloca a bola no chão e recomeça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é vergonha, aleluia. Faça como Isaías diz: olha, volta lá onde você errou. Louvado seja o nome do Senhor. Começa de novo, aleluia. Quem sabe ainda haja esperança para nós, queridos, porque
reverter esse quadro da tua vida. Aleluia. Demonstre ânimo, força. Aleluia. Demonstre interesse em mudança. Aleluia. Porque Deus certamente, se vê essa iniciativa da nossa parte, eu me coloco também. Aleluia. Ele vai agir de uma forma sobrenatural em nós. Aleluia. Aleluia. No meio da nossa família, no lar, nas nossas finanças, no nosso celeiro, na vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Louvado seja o nome do Senhor. Porque olha que satisfação quando eu sinto. Quando eu chego na minha casa, eu sinto. Quando eu subo a escada, sou recepcionado pelo Gael, aleluia, gritando, alegre, pula no meu colo, me abraça, me beija. Quando eu entro dentro da minha casa, está lá minha esposa, meus filhos, o armário farto, a mesa servida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, um lugarzinho quente para a gente deitar, para a gente conversar, para a gente bater um papo, para a gente fazer uma reunião em família. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não precisam ostentar coisas demais. São nas coisas mínimas, simples, que você vê a mão de Deus sobre nós. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então eu sou o sofrimento que o mundo causa, irmãos, ele encoraja a irmos de encontro com Deus. Aleluia. Ouvir a sua palavra como nós estamos fazendo hoje. Aleluia. Produz em nós fé que rompe toda a incredulidade, as cadeias que nos aprisionavam ao mundo. Aleluia. Irmão, se existe coisa mais importante do que estar no espaço físico de adoração como esse, servindo a Deus, adorando a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para você, aleluia, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que as promessas de Deus, elas são infalíveis. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu algo na tua vida, se você cumprir as regras estabelecidas por Deus através da sua palavra, seguir direitinho, o mundo está desabando, 1000 está caindo ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você está ali, ó, andando na linha reta que Jesus traçou para você. Aleluia. Sabe que Deus está cuidando da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As promessas vão se cumprir. Aleluia. Você precisa sentir a glória de Deus. Você precisa sentir esse calor emanando do teu interior. Você precisa ouvir a voz de Deus audível, dizendo para você: anda na minha presença, faz a minha vontade. Glória a Deus. Você precisa, todos nós precisamos. Aleluia, Deus. Aleluia. A profecia de Isaías 61:1 se cumpriu quando Jesus entrou numa sinagoga de Nazaré. Aleluia. O Senhor me ungiu para pegar aos perdidos, para dar liberdade aos cativos. Aleluia. Para pregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus fechou aquele livro na sinagoga em Nazaré, Ele disse: hoje se cumpriu as profecias. Essa profecia, aleluia, vai se cumprir na tua vida. Aleluia. Você pode esquecer, está dizendo o Espírito Santo aqui nesta noite, Aleluia, Deus. daquilo que você pediu a Ele. Aleluia. Talvez seja 20, 30 anos que você está orando, que você se abateu, desanimou, mas as minhas promessas, elas continuam de pé, diz o Senhor. Aleluia. Poderoso. Eu sou Deus, diz o Senhor. Eu cumpro com a minha palavra. Nenhuma delas cairá por terra, diz o Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Hoje nós somos novas criaturas. Vou encerrar. Louvado seja o nome do Senhor em Cristo Jesus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ninguém mais pode estabelecer parâmetros em nosso comportamento, porque nós pensamos como Cristo pensa, falamos o que Cristo quer que falemos, ouvimos a voz de Deus, enxergamos pela ótica de Cristo. Aleluia, aleluia. Tudo isso se resume em amor pelas almas, amor por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desejo intenso, incontrolável de estar neste lugar. Aleluia. Esse sentimento tem que estar dentro de você, irmãos. Em nome de Jesus, precisamos buscar isso. Glória a Deus, Senhor. Entra aqui com a sua mente despreocupada. Aleluia. Pare
de estar aqui ouvindo a palavra e com o pensamento ligado lá no que você vai fazer depois que sair daqui. Aleluia, nos seus problemas que tem assolado a tua vida. Aleluia, Deus está no controle dela, não se preocupe. Deus jamais dará uma prova que você não possa suportar, diz o Senhor. Ele controla a intensidade das provas, porque Ele sabe até onde você pode chegar. A nova vida alcançada em Cristo, irmãos, não se pode esconder. Aleluia, glória a Deus. Isso porque a igreja tem o dever de anunciar essa vida aos perdidos. Qual é a sua motivação quando você passa por essas portas? A principal delas. Eu poderia pregar aqui até meia-noite pela virtude que eu estou sentindo aqui nessa casa. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Grandioso és tu, Deus. Racamanchova na bagaça, devia sair. Ramanchoca esse. Glorioso és tu, Deus. Mude de vida, ou tudo se repete. Muda de vida. Você mudando de vida, você vai fazer com que Deus seja mais Deus? Não, tudo que nós fazemos, inclusive jejum, orações, sempre foi para o nosso benefício próprio. Sempre foi. Tudo que nós fizemos, eu já fiz imagem, não, nós não fizemos nada. Nada. Quem fez foi Ele. Aleluia. Eu não posso fazer nada, mas Ele pode. Aleluia. Eu não tenho, mas Ele tem. Aleluia. O poder não está em mim, mas está nele. Ele é poderoso. Eu não sou, mas Ele é. Ele é. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é poderoso. Aleluia. Se coloque de pé. Glorioso Deus. Aleluia. Essa noite é noite de Deus restaurar o primeiro amor. Não precisa ficar olhando para mim com esse olho estralado, não, Pai. Aleluia. O autor e consumador está passeando na casa da sua fé. Ele está aqui, ó. Olha ele presente. Olha ele presente na casa. Alguém vai louvar um cântico enquanto nós oramos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe aquele problema que está oprimindo a tua vida? Hã? Sabe? Aquele probleminha que tira a tua paz? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão firme nisso. Estou profetizando aqui, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tem gente que está correndo para profetizar. A gente quer acabar com Deus na terra. Aleluia. Deus usa a nossa vida para trazer do céu o que você precisa. Aleluia. Cadê os músicos? Cadê o grupo de louvor? Gente, vamos adorar. Raçuda, folha, meu bastanha. Panamala, baçu, bifácia. Abre a tua boca nesta noite. Abre. Clama, Senhor, nesta hora. Sinta a presença do Espírito de Deus aí. Vai orando, vai clamando, vai dando glória. Não tem o que falar. Glória, aleluia. Mas pelo amor de Deus, abre essa tua boca. Sinta a presença. Assopra o Espírito de Deus nesta casa. Assopra neste lugar nesta noite. Oh, Espírito Santo,